Muito bem. Só boa noite a todos, registrando a presença aqui da Gabriela Farias, Alessandro Duarte, Ana Carolina Cantarucci, Angélica Beatriz Franchini, Bruna Mafra, Bruno Felisbino, Carlos Lucas do Nascimento Júnior, Carol Xavier, Caroline Lorenzetti, Denilson Primo, Edilene Lima, Ellen Oliveira, Evandro Souza, Franciele Fioramonte, Gabriel Bueno, Gabriel Ferrari, Giovanna Fiorotto, Glaucia Bernegossi, Guilherme Giassi, Iago Mantoan, Inara, Iris Maria, Isabela Ustlin, Jane Ferreira, Jéssica Lima, Josuel Ramanzotti, Lara Lopes, Larissa Silva, Leonice, Letícia Stelkberg, Lívia Miquelin, Lucas Lemos, Luiz Otávio, Márcio Lucas, Maria Pérez, Mariane de Souza, Marília Buffoni, Michael Serbi, Nicole Cipolla, Rafael Vieira, Rafaela Regis Mateus, Renata, Thalita Dias, Tamir Seridório, Tawane Brito, Tainá Corte, Tiago da Silva Santos, Tuane Liano, Yolanda Bariotti e Ivete Carolina. Todos aqui sejam muito bem-vindos. Também acabou de entrar aqui a Joyce Silva e a Tayara Dias. Também sejam todos bem-vindos. Vamos lá, primeiro, explicando como funciona a aula por aqui pelo Teams, para quem nunca participou. A gente vai estar ativo tanto aqui pelo Teams, online, ao vivo, como também pelo grupo do WhatsApp. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, tanto no grupo ADM Contábeis 2020, no qual também faço parte, como também do Direito Noturno, Direito 2020 Noturno, do qual eu também estou aqui e faço parte. Também a Tayara e o Paulo Dias também estão lá com a Renata Landgraf. E o Wesley também presente aqui pelo WhatsApp. Muito bem. Todos vocês... Então, temos duas dinâmicas. Eu dou aula aqui. Qualquer dúvida, pode ativar o microfone e me chamar, que eu paro e faço a explicação e dou a resposta da pergunta. Como também pelo WhatsApp, também, que eu acompanho aqui simultaneamente. Então, vocês fiquem à vontade, tá bom? Para a gente conversar tanto aqui pelo WhatsApp, pelos dois grupos, como também pelo próprio Teams aqui, na hora que vocês quiserem. Vamos lá primeiro aos recados. Prova de vocês, prova de metodologia. Deixa eu só confirmar aqui a data. Só um minutinho, confirmando a data de vocês. A prova de metodologia deverá ser no dia... Aqui. Noturno. Metodologia no dia 28 de abril. Dia 28 de abril será o dia da prova de vocês. 28 de abril. Então, não nessa terça-feira que vem, que é feriado, dia 21. Um ótimo dia para ficar em casa, para quem não está conseguindo. E a prova será no dia 28 de abril. Metodologia científica. Então, hoje, como eu sou um professor muito legal e adoro meus alunos, vou fazer um resumão que vai servir de estudo para vocês na prova do dia 28/4. Então, eu vou fazer um apanhado aí das 7 aulas que a gente teve e vou passar aqui para vocês em forma de um grande resumão para que vocês estudem por aqui, pelo próprio resumo, como também por essa aula, que vai trazer aqui as principais informações sobre a matéria de vocês. Tá combinado? Estão me ouvindo? Tudo certo? Combinado. Tudo certo. Sim. Sim, professor.
Muito bem. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o slide. Esse slide aqui do resumo já está no AVA de vocês. Eu já disponibilizei hoje à tarde. Então, vocês também podem acessar por lá. Professor? Sim. Vai estar essa slide que você acabou de falar sobre o resumo, vai estar na seção 4? Isso, seção 4, unidade 2. Ah, beleza, tá bom. Obrigada. Isso mesmo. Peraí, para vocês não ficarem chateados também, afinal, nós estamos passando por uma fase muito grande de muitas lives. Só um minutinho que eu estou compartilhando aqui com vocês. Já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. 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 O que vocês estão vendo? Cerveja. Brahma. Nossa live também vai ser patrocinada pela Brahma. Aí, ó, Brahma puro malte, duplo malte. Também sou patrocinado pela Brahma duplo malte, para vocês não se sentirem desassistidos, porque a live não tem patrocínios. Então, transtorno na vida de vocês sem um patrocínio numa live, a Brahma está patrocinando aqui nossa live. E até o final a gente canta os modão aqui também, para dar uma animada. Vamos lá, todo mundo tá vendo meu slide? Sim. Sim. Vamos lá. Vamos só, antes de começar a falar algumas coisas da prova. O que vocês precisam para a prova? Como que vai funcionar a prova? A prova, ela vai ser feita inteira pelo AVA. Pelo AVA de vocês, tá? Então, pelo AVA, vocês terão um tempo lá para responder as questões e ficará disponível para vocês um link, onde vocês vão acessar e vão responder a prova por lá, tá? Vocês terão um tempo lá para responder e ela ficará disponível e as respostas chegam para mim, que depois eu vou atribuir a nota de vocês. A prova é fácil, tranquila, e vocês só precisam levar uma coisa para a prova. Não, uma não, duas coisas para a prova. Primeiro, coragem. E segundo, um band-aid, porque vocês vão chorar sangue. Então tá tranquilo. Então tá de boa. Todo mundo ficou tranquilo. A prova tá bem tranquila, viu? Valerá 1000 pontos. E
deve ter ou 5 ou 6 questões, tá bom? Estou ainda definindo como será e quantas questões serão. Sobre o trabalho de vocês dos nomes. Já corrigi todos os trabalhos, ainda não lancei as notas. Agradeço imensamente pela participação de vocês. Tem uns nomes bem interessantes aqui, as suas origens e os seus sobrenomes. Eu fiz por amostragem alguns nomes para ver se batia mesmo com a pesquisa. Todos, de fato, pesquisaram. E muito obrigado pela participação de vocês. No decorrer do tempo agora da faculdade, vocês vão aprender alguns macetes de pesquisa que são importantes. Por exemplo, eu não pus nenhum tipo de restrição, mas já fica de lição para vocês para os próximos trabalhos. Nunca, em hipótese alguma, jamais, utilize como fonte do teu trabalho o Wikipédia. O Wikipédia não é fonte confiável de trabalho. Por quê? Porque o Wikipédia existe a possibilidade de qualquer pessoa colocar informação lá. O Wikipédia serve única e exclusivamente de curiosidade se você tem sobre alguma coisa que é uma resposta rápida. Para fins acadêmicos, nunca utilize o Wikipédia como fonte de trabalho. Mas eu não descontei nota de ninguém que usou, não tem problema nenhum, até porque eu não coloquei regra nenhuma, justamente para eu ver como que vocês vieram da volta aí para a faculdade, da volta para a universidade, de quem estava mais tempo fora, ou quem já veio do ensino médio, para ver se como que vocês fazem as pesquisas e como que são os trabalhos de vocês. De maneira geral, foram muito bons aqui, atingiu o que eu gostaria mesmo, porque antes da gente começar a compreender qualquer matéria que a gente está atuando aqui, é necessário que a gente conheça um pouquinho de nós mesmos. Então, não sei se todos já sabiam a origem do nome, da onde surgiu o nome de vocês, mas serviu aí como até uma curiosidade da própria vida de vocês, afinal, saber de onde veio o nome, como veio o nome, quem escolheu, faz parte aí da nossa construção, do nosso ser. Então, estou bastante contente aí com o trabalho de vocês, parabéns a todos. Vamos lá. Estão preparados para o resumo da prova? Sim. 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 Não. Esse arquivo vai ser disponibilizado para nós, professor? Esses slides serão disponibilizados sim no AVA, tal como a aula de hoje. A única coisa que não vai ser disponibilizada para vocês são as bramas. Ô, louco, aí é complicado, né? O patrocínio foi só naquele momento, só pagaram pouco. Melhor parte do negócio. Daqui a pouco eu vou pegar minha viola e vou fazer a live aqui. Faltou o chapéu, hein, professor? Faltou um chapéu, eu não tenho chapéu, preciso achar um chapéu para eu fazer a live de chapéu. Porque tá difícil competir com o pessoal sertanejo, hein? A live deles dura 5 horas, eles cantam um monte de música, tomam uísque, tomam cerveja e... Calma que agora vai vir Calypso. A melhor resposta de live foi do Zeca Pagodinho. Perguntaram por que ele não fazia live. Eu falei assim, porque eu não sei tocar nada, eu só canto. Então não tem como eu cantar sem som atrás. Então não vou fazer. E a Brahma já me patrocina. Então vou ganhar o que com isso? Vamos lá. Antes da gente começar, o que vocês viram de notícia essa semana? Importante? Alguém viu alguma notícia importante essa semana?
Um do Mandetta e do Bolsonaro. A treta. Dória proibindo o povo de sair para rua, coronavírus, a ponte que caiu na Itália. É a ponte que caiu na Itália. Coronavírus. Os toma aqui são R$600. Os governadores que estão com coronavírus agora. Hoje... Nova York, que tem mais morte que a Itália. Nova York tem mais morte que a Itália, são 25 mil mortes já em Nova York. O governador do Rio de Janeiro e o governador do Pará que estão com Covid. Que mais? O Brasil está voltando a atingir a marca de 100 mortes por dia. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 100 mortes por dia, 87 só no estado de São Paulo hoje. O que mais que a gente tem de notícia importante? Eu vi que parecia que tinha mais um óbito de Covid aqui em Leme. Só não sei se é verdade, mas foi o que saiu. Isso, são 2 mortes em Leme, confirmadas. Hoje o Brasil atingiu 200 mortes em 24 horas. Hoje a gente eu achei que esse era fake. Eu vi 94. Não, é 200 mortes em 24 horas. Estamos no número de 1.532 mortos diante do Covid. Nossa. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. O que mais a gente tem de notícia importante? A China aprovou o teste de vacina. Eu tinha visto alguma coisa assim. Isso, a China tá avançado já em 3 testes de vacina contra o coronavírus. Outra notícia importante, o Big Brother vai ter mais 4 dias. Nossa, puta que pariu. Ah, pelo amor de Deus. Nojenta. Gente, vocês não gostaram dessa notícia? Isso existe ainda? Pelo amor de Deus, viu? Vocês não estão acompanhando o noticiário, as notícias importantes do que realmente é importante no Brasil. Muito bem, fizemos um apanhado aí das notícias, continuem acompanhando as notícias, é importante um profissional que acompanha as notícias e saiba tudo o que está acontecendo, é um profissional diferenciado para todas as áreas, então tenha sempre o hábito de acompanhar o noticiário. E lembrando, acompanhar o noticiário de fontes seguras, pelo menos, da imprensa nacional, aí, sites mais famosos. Não vai acompanhar notícia de Facebook e Instagram, hein? Ô, professor. Sim. Hoje eu fiz uma entrevista e a minha entrevistadora falou exatamente o que você está falando agora. Que ela precisava de um profissional que fosse antenado em tudo. Eu lembrei de você. Olha que beleza. Você foi bem na entrevista? Ah, eu acho que sim. Você Não sei, estava vamos ver. antenada? Tô lendo as notícias todos os dias. Muito bem. Isso é um profissional diferente. Tenho certeza que vai dar certo a sua busca pelo emprego, tá? Obrigado. E que bom que lembrou de mim. Quero ver na prova se você vai lembrar de mim. Vamos lá, então, resumão da prova. Wesley, bem lembrado. Wesley trouxe uma informação muito importante aqui. No domingo, a seleção brasileira foi pentacampeão de novo do futebol. Falando nisso, eu apostei 500 mil no resultado, professor. O Wesley também trouxe aqui, presidente da FIFA disse que não tem pressa para voltar aos campeonatos de futebol. Incêndio em Chernobyl, Tayara Dias trouxe. Um óbito confirmado em Leme, muito bem aqui. 2 óbitos, né?
A Letícia até corrigiu aqui a informação. São essas mesmas informações. Vamos lá, então. Estou aqui aberto os 2 grupos aqui do WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer situação, pode abrir aqui que vamos acompanhando também, tá bom? Vamos lá, vamos começar então daquela primeira aula que a gente teve, um encontro presencial. Acredito que nós tivemos acho que só um encontro presencial, né? Depois o outro a gente teve a Semana da Mulher, onde vocês participaram. E eu acho que quando a gente ia ter o segundo encontro, teve a suspensão das aulas. Isso mesmo. Vamos lá, então. Se vocês tiveram a situação de ver essa aula aqui presencial, e a gente vai trazer aqui os principais pontos dessa aula aqui, dos tipos de conhecimento que serão importantes para vocês aí no estudo para a nossa prova do dia 28/4. Lembrando que semana que vem, 21, não tem aula por conta do feriado, tá bom? Ótimo feriado para ficar em casa. Vamos lá, tipos de conhecimento. O que é conhecimento? É a capacidade de produzir conhecimento inerente à natureza humana. Existem diversas formas de conhecimento. O conhecimento pode ser interpretado como uma relação que se estabelece entre o sujeito, ou seja, aquele que quer saber, que tem curiosidade, que tem indagação, e o objeto, aquilo que se quer conhecer, que guarda um enigma que precisa ser desvendado. A maneira como o sujeito irá revelar esse objeto é que se manifesta em diferentes tipos de conhecimento. Então, o conhecimento ele é um processo. O que é o conhecimento? É aquilo que nós, sujeitos, vamos adquirindo durante o tempo da nossa vida, que faz algum sentido para nós. Porque a gente só vai buscar o conhecimento daquilo que faz sentido, mesmo que num curto espaço de tempo, faça sentido para nós. Então, eu, professor, não sei mais e nem menos do que você, aluno. O que nós sabemos são conhecimentos diferentes. Então, o que eu sei e passo para vocês na minha profissão como professor, vocês talvez, na atuação de vocês em determinadas áreas, sabem muito mais do que eu e tem condição de transmitir esse conhecimento para mim. Por isso que quando a gente dá aula, na verdade não é um professor ensinando vocês, é uma troca de conhecimentos. Por isso que a interação é interessante para que, de fato, a aula tenha essa troca de conhecimento. Porque muito mais do que eu sei, eu preciso saber o que você sabe para que a gente faça essa troca e ao invés de um ensinar o outro, os dois ensinam e os dois aprendem. Essa é a função do conhecimento. Então, o conhecimento é aquilo que eu, sujeito, tenho a curiosidade de saber e vou buscar, e o objeto é aquilo que eu vou buscar, é aquilo que tem aquele segredo, que tem aquele enigma, onde eu, sujeito, vou buscar lá para que eu adquira esse conhecimento e saiba o que está acontecendo, o que está por trás daquilo que eu estou investigando. Isso é o princípio do estudo. Então, vocês aí que escolheram o curso de vocês, administração, ciências contábeis e direito, estamos todos juntos no mesmo barco, remando para o mesmo lado, vocês entraram na universidade em busca de conhecimento. Então, vocês são sujeitos onde vocês tinham curiosidade, indagações sobre aquela determinada área, onde vocês optaram, e a faculdade tem esse objeto, tem essa matéria, onde vocês vão buscando o conhecimento para, daqui a um tempo, vocês terem uma certificação de que vocês têm conhecimento suficiente naquela determinada área. Então, modos de conhecer o mundo. É possível interpretar o mundo de diversas formas, diferentes formas. 5 maneiras principais: o mito, a religião, o senso comum, a filosofia e a ciência. Vou repetir porque é importante. 5 maneiras principais de modos de conhecer o mundo: o mito, a religião, o senso comum, a filosofia e a ciência. Vou repetir mais uma vez porque é importante. O mito, a religião, o senso comum, a filosofia e a ciência. Isso são as 5 principais maneiras
de conhecer o mundo. Cada uma delas procura, ao seu modo, desvendar os segredos do mundo, atribuindo-lhe determinado sentido. Os modos de conhecer não são excludentes e não há hierarquia fixa entre eles. Então, eu vou ter 5 diferentes formas para conhecer o mundo, através do mito, da religião, do senso comum, da filosofia e da própria ciência. Então, o conhecimento religioso, que é eu não vou trazer todos em específico, vou trazer os mais importantes. Conhecimento religioso, que é o homem que encontra na religião um auxílio fortalecedor diante da realidade física, muitas vezes adversa, inexplicável, vinda da natureza ou das próprias relações sociais que cria. Além disso, um dos maiores mitos existenciais humanos é que a morte encontra nela uma resposta alentadora. Mas o conhecimento religioso, além de proporcionar certo conforto, também pode vincular um rígido sistema de padrões morais a serem observados. E foi por isso que, desde o primórdio da experiência social humana na Terra, passando pela antiguidade, Idade Média, chegando até os dias de hoje, a religião sempre foi utilizada estrategicamente como forma adicional de controle sobre a conduta dos indivíduos. Então, o que a gente tem da religião? A religião é uma forma de conhecimento, é uma forma de você adquirir conhecimento, ela traz um alento em decorrência da fé que tem por trás disso, e ela padroniza diversos comportamentos humanos. Hoje, a forma como o ser humano se comporta, como ele se relaciona, como ele trabalha, como ele está na Terra, tem muito a ver com o papel da religião durante toda a construção da sociedade. Então, a religião, ela sempre teve um papel preponderante na construção do ser, na construção do ser humano. Isso porque o ser humano, como ser frágil, como ser que sempre teve muita esperança na vida, em tudo, ele encontra na religião esse amparo de uma força superior, independente da religião que você tenha, existe sempre na religião uma força superior, e essa força superior rege a forma como você lida com a vida. Seja dando explicações para a morte, seja dando momentos de acalanto nos momentos de dificuldade, inclusive nesse momento aqui de Covid-19, diversas religiões atuando aí para dar um alento para as famílias que estão em casa, a própria religião católica, através do Papa, fazendo celebrações específicas por conta desse momento. Muito passa na televisão que são momentos difíceis, alguns pastores evangélicos fazendo formas diferentes de culto por meio digital, centros de umbanda, centros de candomblé, fazendo também transmissões ao vivo, enfim. A religião, ela sempre teve esse papel de atuar junto ao ser humano para garantir a ele essa condição de atuar nos dias de hoje, atuar na nossa vida e garantir a existência do próprio ser. Então, quando eu busco o conhecimento religioso, quanto mais eu busco esse conhecimento, ele me traz alento, ele me traz explicações sobre situações da vida que talvez eu não tenha explicação em outras áreas. E a religião, por ter essa sistemática mais ampla, ela possibilita essa explicação de diversas situações do nosso cotidiano. Esse é o conhecimento religioso. Outro conhecimento muito importante é o senso comum. O conhecimento do senso comum também é conhecido como vulgar ou empírico, por vir do povo, por ser obtido ao acaso, de forma sistemática. O indivíduo comum, mesmo sem uma formação acadêmica, tem conhecimento sobre o mundo onde vive, tem consciência sobre si mesmo, defende ideias, reconhece seus sentimentos, aproveita-se da experiência de outros ou age por meio de vivências pessoais e por informações obtidas na tradição da coletividade ou ainda até mesmo de uma certa da religião. Então, o senso comum é esse conhecer as coisas de maneira superficial, por informação ou experiência casual, e que caracteriza o conhecimento vulgar ou chamado de senso comum. Então, o que o senso comum faz? Ele traz esse conhecimento da sociedade, esse conhecimento do ser, por meio de experiências da própria vida do sujeito. Então, ele
reproduz algo que ele viu de outras pessoas. Então, muitas vezes não tem fundamento científico nenhum, mas existe esse senso entre as pessoas de que aquilo talvez seja importante, talvez aquilo faça de fato alguma diferença na vida. Isso vai muito do que cada um acredita. Isso tem muito a ver também com a própria religião. Atuações de formas como a religião lida com os problemas, isso vai variar de como cada pessoa entende. Então, por isso que é chamado também de senso comum. É esse senso onde o cidadão, ele vai analisando formas que ele aprendeu durante a vida para dar respostas do que ele conhece. Então, é aquele senhor, aquele mais idoso, de que conhece quando vai chover, porque ele viu a formação das nuvens do lado esquerdo, e toda vez que a nuvem vem do lado esquerdo, vai chover aonde ele mora. Ou, eu sei porque meu cachorro sempre late quando vai chover. Ou quando vai fazer sol, ele se comporta de maneira diferente. Enfim, eu não tenho uma explicação, às vezes, científica para aquilo, mas eu tenho um senso comum, um conhecimento prévio dessa pessoa diante dessa situação, e ele atua dessa forma para garantir a sua explicação para as coisas. E o senso comum, o problema é que o senso comum é destituído de teor crítico, uma vez que não nos preocupamos em questionar as razões primeiras de tudo aquilo que aceitamos passivelmente como verdadeiro. Então, o possível de erro em suas conclusões e prognósticos, o perigo do dogmatismo. Lembra da historinha que eu trouxe em sala de aula, o peixe e a assadeira? Tudo aquilo são situações do senso comum, que vão passando de geração em geração, sem uma fundamentação técnica, sem uma fundamentação específica, e vai passando e as pessoas vão seguindo de maneira comum, de maneira sem se questionar, inclusive, de como isso acontece. Pessoal, vocês lembram da história do peixe e da assadeira? Sim. 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 Muito bem. Então, eu vou ter uma diferença aqui entre senso comum e senso crítico e bom senso. O senso crítico é um exame aprofundado e rigoroso, uma autorreflexão, o discurso de neutralidade também é ideológico, e o bom senso é a possibilidade de ultrapassar o senso comum pela ação refletida. Então, algumas características aqui do senso crítico, que faz parte do senso comum, é a atitude de constante curiosidade intelectual e questionamento, perspicácia para perceber além do que é dito explicitamente, a habilidade de ir até o cerne de um debate, avaliando a coerência de posições e levantamento, questões que possam esclarecer a problemática. Então, a partir do senso comum, onde eu não tenho um fundamento técnico daquilo, eu passo a ter um senso crítico, eu passo a analisar as informações que me chegam por meio de um filtro. Eu vou filtrando aquelas informações que me chegam e vou atuando de forma crítica, de forma a gerar uma curiosidade, a perceber além do que está escrito explicitamente, habilidade de uma autorreflexão, de um exame aprofundado sobre aquilo que me é dito. Vou dar um exemplo, eu falei aqui do Big Brother, daí teve uma aluna falando, não acredito. Isso é senso crítico. Então, ela, analisando a informação que eu trouxe do Big Brother, por exemplo, ela, no seu interior, ela já fez uma autorreflexão, um exame aprofundado. Na opinião dela, é um programa ali de televisão sem conteúdo, não acrescenta nada, enfim, tudo isso numa fração de segundos. Então, o próprio cérebro, ele já vai trabalhando com o que ela já conhece, com o que a pessoa já conhece, com o que ela já tem ali em mente, e ela já vai criando posições, levantamentos, esclarecimentos, problemáticas referente à informação que ele chegou. Isso é senso crítico. Então, ela começa, no próprio discurso interno, a criar situações para gerar um comentário. Então, por meio da autorreflexão, desse exame aprofundado, de uma neutralidade
ideológica do que foi passado, ela já se posicionou, já se colocou a par daquilo e apresentou sua opinião. Isso é senso crítico, é atuar com as informações que eu chego para que eu apresente algo concreto da minha opinião sobre aquilo que está sendo passado. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Tranquilo. Tranquilo? Pessoal do WhatsApp aqui, dos grupos do WhatsApp, tranquilo? Acredito que tá. Não tem mensagem no WhatsApp, tá tranquilo. Ok, beleza. Então, isso é o que vai cair da primeira aula. Então, vocês já sabem o que vai cair da primeira aula, estudem isso, saibam o que é senso comum, senso crítico, saibam aí o que é conhecimento religioso, formas de conhecer o mundo, o que é conhecimento, saibam essas bases da primeira aula que vão ser importantes. Para a prova, professor, não, serão importantes para a vida. E a prova faz parte da vida, então vai ser importante para a prova também. Vamos lá, próxima da segunda aula, a primeira aula que a gente fez, se não me engano, essa aula a gente fez já no YouTube. Filosofia e ciência, primeiros contornos. A filosofia questiona problemas reais que envolvem os seres humanos. A filosofia se vale da razão para formular uma explicação sobre os fenômenos. Então fica a seguinte pergunta: se o pensamento filosófico é baseado na lógica, na dedução, na razão, como este se diferencia do conhecimento científico, que também tem essa base? Então, o surgimento da ciência moderna e da filosofia, ela parte lá dos primórdios da própria civilização, onde o ser começa a se questionar e a se olhar internamente. Então, ele começa a se estudar. Como, por exemplo, que vocês estudaram agora do seu nome, de onde veio, como veio, por que veio, quem que deu o nome a vocês. Isso tudo faz parte de um conhecimento filosófico, um conhecimento do próprio ser, de um conhecimento próprio seu. Então, eu tenho o surgimento, a partir da filosofia, o surgimento da ciência moderna, que ela nasce lá como uma alternativa de melhor compreender e dominar os fenômenos, especialmente os fenômenos naturais, dados aos seres humanos a condição de se colocarem no centro de tudo. Então, o ser humano, a partir da ciência moderna, que surge em meados do século XVI, ele passa a ser o centro das coisas e começa a estudar, e começa a compreender os fenômenos que estão em volta. Ele deixa de ser regido pelo que está em volta, pela natureza, e passa ele a reger essas situações. Então, começa a partir da ciência moderna esse processo de acumulação, que é o que a gente tem hoje do capitalismo. É a exploração da natureza como matéria-prima, exploração dos seres humanos como mão de obra e uma necessidade exagerada de acumulação de capital. Então, uma necessidade de ter mais coisas. Inclusive, esse momento aqui que nós estamos passando aqui de pandemia, de isolamento social, demonstra que não precisamos ter muitas coisas, precisamos ter o essencial. Então, o essencial para nós vivermos bem não depende de um carro importado, não depende de uma viagem extraordinária. A gente percebe que muitas vezes o que é essencial para nós são pequenas coisas, pequenos sentimentos, pequenas sensações que fazem a gente compreender a nossa existência. Eu tenho na segunda aula também a situação do método científico. O que é? É parte da experimentação, alcança o conhecimento por meio da demonstração e da prova, busca saber pelas causas e busca generalidade e profundidade. Então, o método científico, ele parte dessa experimentação. Então, o método de como eu vou caminhar com os meus estudos, ele parte de uma experimentação do que eu faço
e que eu provo que aquilo dá certo. Se eu não tiver essa prova da minha demonstração, eu não deu certo minha pesquisa. Se eu provo aquilo que eu trouxe, deu certo a minha pesquisa. Esse é o método científico. Existe o método de demonstração e de prova. Por exemplo, a gente está ouvindo muito falar aí de alguns medicamentos que são bons para a Covid-19. Como que eu comprovo? Através do método científico. Eu faço a demonstração do medicamento e faço a prova se aquilo é ou não é possível, se aquilo é ou não é compatível com o que eu estou buscando. Então, eu faço sempre a demonstração e a prova daquilo. Conhecimento científico é identificado como um tipo de conhecimento que possibilita alcançar o entendimento das coisas por meio da demonstração e da prova. Claro que a ciência não tem condições de responder a todas as questões, ou dito de outra forma, nem tudo é passível de tratamento científico, porém aquilo que passa pelo crivo da ciência é submetido ao processo de validação, sob pena de, em assim não sendo, não ser considerado como científico. A ciência é, portanto, um tipo de conhecimento da mesma forma que o senso comum que a gente viu, e a própria filosofia, mas diferente desses, apoia sua afirmação somente no que é possível ser provado por meio da experimentação. Se eu não tiver o processo de experimentar e provar, eu não estou diante de algo que é científico. Então, o que vocês precisam saber daqui? Que a ciência é um tipo de conhecimento da mesma forma que são os outros, mas depende da sua afirmação somente no que é possível ser explicado, no que é possível ser provado. E a prova só acontece por meio da experimentação. Eu experimento, eu provo que aquilo deu certo. Aí eu tenho conhecimento científico envolvido aí. No âmbito das ciências sociais, essa questão causa polêmica, porém trataremos disso mais para frente. Tranquilo aqui da ciência? Sim. Ciência orientada pela demonstração, pela evidência e pela prova, assim jamais se pode afirmar que algo científico se não respeitar esses pressupostos. O método científico possibilita ao indivíduo organizar os procedimentos para descobrir a verdade por meio de etapas que o compõem. Essas etapas não se restringem ao ambiente fechado do laboratório, mas pode ser utilizada em todas as situações. Então, a ciência orientada pela demonstração, pela evidência e pela prova. Vou repetir, a ciência orientada pela demonstração, pela evidência e pela prova. São 3 situações muito importantes, que eu preciso saber de cor e salteado, porque cai? Não, porque despenca nas provas. Não só na minha, como em todas as provas que vocês terão daqui para frente. Então, a ciência é orientada pela demonstração, pela evidência e pela prova. E aí, encerramos a aula 2. Tranquilo até aqui, pessoal? Estão lembrando dessa matéria que eu já passei para vocês? Sim. Sim? Muito bem. Vamos lá, então. Próxima aula de metodologia. A gente chega no que é pesquisa. O que é pesquisa? Ela é a forma de construir conhecimentos científicos. Por meio dela e do método científico, busca-se as respostas para diferentes situações observadas na realidade objetiva e que se constituem como um problema. Na tentativa de responder às indagações, o problema é que se constrói o conhecimento que, orientado pelo método, se constitui no conhecimento cientificamente aceito. Então, pesquisa é a forma como eu construo esse conhecimento científico. Então, pesquisar, que é o que vocês fizeram lá no trabalho, o que vocês fizeram? Vocês, analisando uma situação e o que foi pedido, diante de um problema que eu trouxe, que é, descubra o que tem no seu nome. Então, na tentativa de responder isso,
vocês foram, por meio de um método, buscar esse conhecimento. E qual foi esse método? Vocês foram pela demonstração, pela evidência e pela prova. Então, vocês constataram, ou seja, na pesquisa, eu, achei a informação. Eu demonstrei que eu achei a informação e eu provei que aquela informação é verdadeira. De que forma? Quando você coloca lá na sua referência bibliográfica aquela informação, eu, professor, vou questionar essa pesquisa buscando quais foram as informações que você trouxe. Se aquelas informações são verdadeiras ou não são. Isso é o princípio da pesquisa. Então, o que vocês fizeram foi um embrião de uma pesquisa. Sentar com o problema, buscar o conhecimento necessário para resolver aquele problema. Qual era o problema? Vocês precisam saber o significado do seu nome. E qual foi a solução que vocês encontraram? Eu pesquisei, eu busquei onde tinha essa informação, eu questionei meu pai, questionei minha mãe, questionei meus familiares, e eu trouxe essa resposta para essa problemática que foi surgida. Então, as respostas encontradas há tempos podem não responder mais adequadamente na atualidade, em função da evolução da própria pesquisa. Ou seja, o que se pesquisa, ele também passa por essa evolução. Ela não para no tempo. O fato de eu descobrir uma coisa não significa que se esgotou aquele assunto. Significa que eu posso buscar muito mais informações sobre aquele determinado assunto. A pesquisa como ferramenta para a construção do conhecimento científico. Então, pesquisar virou senso comum, pois de alguma forma todos sabemos o que significa. Sem nenhum rigor científico, pesquisar é buscar informações sobre algo, visando estabelecer critérios para melhores escolhas. Quando se pesquisa, é porque se tem dúvidas sobre algo e se pretende conhecer mais, a fim de obter mais informação. Como você pode observar, existe um entendimento popular sobre o que seja uma pesquisa. Esse entendimento não está distante do entendimento científico do que seja, de fato, pesquisar. Então, pesquisar já é natural na nossa construção de ser humano. A gente sempre quer buscar informação, sempre quer saber mais. Seja por meio de método científico, seja por meio de conhecimento científico, ou seja por meio do senso comum. Perguntando, por exemplo, para parentes, para pessoas próximas, sobre a informação que eu desejo. E quando essa informação não me satisfaz, eu vou buscar, vou me aprofundar para conhecer mais sobre aquilo. Do ponto de vista científico, pesquisa é um procedimento organizado, racional e sistemático para se construir conhecimentos. Isso significa buscar informações e dados que permitam compreender determinado objeto. Existem muitas definições de pesquisas que se aproximam. Optamos pela definição feita por Ludwig, de que pesquisa científica é uma atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. Então, pesquisa é uma atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. Novamente, que é importante, pesquisa científica é uma atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. É isso que eu preciso saber de vocês, é isso que vocês precisam saber. O que é uma pesquisa? Afinal, daqui para frente, vocês vão pesquisar muito. E vocês vão para a universidade para buscar conhecimento, e a pesquisa é uma das formas de você conseguir o conhecimento necessário. Continuando aqui, o método científico. A pesquisa científica é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base no método científico. O método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. A metodologia são as regras estabelecidas para o método científico. Então, o método científico é um caminho, é como se fosse uma estrada. Eu vou seguir as etapas
para que eu alcance o objetivo meu, que é ter resposta para aquilo que eu estou pesquisando. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, quando eu vou buscar conhecimento por meio da ciência, eu vou usar o método científico, que é um caminho que a ciência vai percorrer para que eu chegue num determinado objetivo. Então, eu vou ter que estabelecer objetivos, desenvolver o modelo do que está sendo estudado, coletar informações. Professor, Oi? desculpa te interromper, tem uma menina no grupo, acho que é a Carol, ela tá pedindo para você liberar ela entrar para chamada. Opa! Acho que ela já estava na aula, acho que ela caiu. Acho que liberou agora. Seja bem-vinda, Carol. Vou até ativar o som aqui de novos alunos que aparecerem aqui no lobby, senão eles não entram. Vamos lá, continuando. Então, eu vou ter que estabelecer objetivo, desenvolver um modelo do que está sendo estudado, coletar informações ou mesmo recorrer a dados obtidos, realizar a avaliação, que consiste em processo de validar o modelo, relacionando dados e modelo definitivo, e se o modelo estabelecido não corresponder aos dados obtidos, é feita a sua modificação ou mesmo a substituição. Então, perceba que eu vou fazer uma observação, vou fazer uma pergunta, vou formular hipótese, vou conduzir a experiência e eu vou ter aceito ou rejeitado a hipótese que eu trouxe, esse questionamento. Aqui, só para vocês entenderem, no trabalho de vocês fizeram uma observação, afinal, vocês pesquisaram lá no Google o nome de vocês, a origem de vocês. Vocês fizeram uma pergunta, a pergunta foi atribuída pelo próprio trabalho. Qual é o significado do meu nome? Vocês formularam hipóteses, da onde surgiu o nome, como surgiu, da onde veio. Vocês conduziram uma experiência de buscar os significados dos nomes e viram que tinha condizente com as perguntas que faziam parte das hipóteses e das perguntas que foram feitas, e vocês aceitaram essa hipótese e formularam o trabalho para entregar. Ou seja, vocês já fizeram isso, e vocês vão fazer muito mais isso. O que acontece na maioria das vezes é que não percebemos todo esse método que já acontece de forma natural na condução da nossa pesquisa, dos nossos trabalhos e de como a gente atua aqui na universidade. Então, um trabalho simples até então, de dar o significado do nome, vocês fizeram toda uma metodologia para que fosse entregue esse trabalho. Então, desde a pesquisa... De seguir as... Oi? Alguém perguntou? Não. De fazer a pesquisa, de fazer as perguntas, de formular o que você está pesquisando, de confirmar as informações e de você aceitar ou não aceitar aquela resposta que lhe foi dado, que vocês aceitaram, formularam o trabalho e entregaram. Tranquilo aqui sobre metodologia? Até agora, tranquilo? Sim, professor. Vocês estão lembrando disso, né? Vocês não estão vendo com novidade isso que eu estou falando, né? Não. Não, eu não. Não, tá. Quero só ver. Vamos lá, continuando. Na aula seguinte, a gente fez as classificações de pesquisas, ou seja, como elas são classificadas. Então, eu vou ter diversas classificações de pesquisa, como as exploratórias, as teóricas e aplicada, e eu tenho as classificações dela, onde eu vou agregando tipologias e conjuntos de tipologias. Vamos lá. Eu tenho a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Eu preciso saber cada uma delas? Sim! Preciso saber cada uma delas. Então, preciso saber que a pesquisa exploratória são pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto.
objetivando criar maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes, assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. Pesquisa descritiva são pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou descobrir a existência de associação entre variáveis. E a pesquisa explicativa são pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Nem sempre é possível aplicar esse tipo de pesquisa em ciências sociais por valer-se de quase que exclusivamente de método experimental. Então, eu preciso saber os 3 tipos de pesquisa que eu vou ter, como eles atuam, como elas são, porque costuma despencar nas provas. Nossa, tô dando até a questão de mão beijada para vocês, hein? Então, quanto aos procedimentos técnicos, eu vou ter as seguintes formas de pesquisas e como elas se classificam. Eu vou ter pesquisa bibliográfica, que são aquelas desenvolvidas por material que já foi elaborado. Eu vou ter pesquisa documental, que são pesquisas que utilizam fontes de documentais para a construção do entendimento sobre o objeto de estudo. Vale normalmente de material que ainda não recebeu o tratamento analítico, outras fontes, tá, como diário oficial, registros oficiais de uma organização, enfim. Eu vou ter pesquisa experimental, que são pesquisas que partem de variáveis e de experimentos, onde eu vou observando como atua a minha pesquisa, conforme eu vou experimentando as variáveis. Eu vou ter pesquisa ex post facto, são pesquisas que assemelham do que ocorre nas pesquisas experimental, buscam estabelecer as relações entre as variáveis e suas consequências sobre o objeto do estudo. Eu vou ter estudo de coorte, que são pesquisas muito utilizadas na área da saúde, que tratam grupos de pessoas com alguma característica em comum, e eu pego amostras disso. Eu vou ter levantamento, que são pesquisas cuja característica principal é a obtenção de informações consideradas relevantes para a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se pretende conhecer. Eu vou ter estudo de campo, que são pesquisas onde eu vou atuar diretamente no local onde eu estou pesquisando. E vou ter estudo de caso, que visa analisar exaustivamente uma situação dentro do seu contexto real. E vou ter pesquisação e pesquisa participante. Pesquisação são pesquisas que exigem envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema investigado. E eu vou ter a pesquisa participante, que são pesquisas muito parecidas com anteriores. A diferença é que baseia principalmente na afirmação de que a pesquisa participante tem um cunho transformador, envolvendo a distinção entre ciência popular e ciência dominante. O que eu preciso saber disso aqui? O nome de todas e o mínimo de como funciona cada uma delas, porque costuma cair na prova. Então é bom saber o nome de todas essas pesquisas. Combinado? Beleza, professor. Olha, eu tô dando a bola pingando para vocês só chegarem e fazer o gol dia 28, hein? E o que a gente tratou na aula passada é sobre a leitura. E não há como construir conhecimento sem o necessário estudo por meio de textos que tratam de assuntos de interesse. Inclusive, até fiz uma dinâmica com vocês, onde vocês foram falando quais foram os últimos livros que vocês leram. Aqueles que falaram que não lembram os livros que leram, faz muito tempo que não leu. Fez o exercício essa semana de pelo menos começar a ler alguma coisa?
Espero que sim, apesar de ninguém ter respondido. Espero que vocês, quem não leu, ou quem leu já faz muito tempo, volte a ter esse hábito da leitura. Alguém que lê tem vantagem em muitas outras coisas, como, por exemplo, desenvolvimento do conhecimento científico, que deve ser ativa, reflexiva e crítica. E no livro, quando a gente lê, a gente vai atribuindo diversas situações e vou tendo capacidade de enriquecer vocabulário, clarear ideias, ampliar conhecimento da língua, melhorar a redação e fornecer soluções de problemas já resolvidos por outras pessoas, desperta a inteligência, aperfeiçoa a cultura, enfim, tudo isso decorrente desse hábito da leitura. Então, a leitura ela tem atribuição de sentido. Então, quando eu leio, eu vou atribuindo sentido para aquilo que eu estou lendo. Capacidade de formar nossa própria visão e explicação sobre os problemas que enfrentamos, um desenvolvimento aí da nossa capacidade crítica. Eu vou nas entrelinhas do texto, afinal é uma terceira pessoa que está lendo, e essa relação minha com o livro decorre de alguém que escreveu esse livro, então eu começo a analisar os motivos pelo qual ele escreveu o que escreveu. É uma atividade extremamente complexa, afinal, ao ler, eu ativo conhecimentos básicos que eu adquiri durante a vida, que é o conhecimento das letras, a organização das letras, a organização das sílabas, por consequência, a organização das palavras. Aí eu começo a dar sentido nas palavras, começo a dar a interpretação do que a outra pessoa escreveu, para que eu faça um senso crítico, para que eu tenha uma situação onde eu vou analisar essa fala, essa escrita, e garantir que essa escrita atinja aquilo que eu busco, seja numa busca de um próprio conhecimento, ou seja, analisando aquilo que está sendo escrito para analisar uma crítica, alguma coisa nesse sentido. O leitor é sujeito, ou ele é objeto da própria leitura, e as vantagens da leitura que eu já trouxe aqui para vocês, que é importante vocês saberem as vantagens, porque eu posso perguntar aí na prova quais são as vantagens de alguém que lê. A leitura vai se dividir em leitura de reconhecimento e pré-leitura. Renata Landgraf, essa semana só li as MP. As medidas provisórias, Renata? Foi isso que você leu? Então, a leitura de reconhecimento e pré-leitura é a fase que corresponde ao levantamento das fontes bibliográficas que contenham dados ou informações que poderiam ser aproveitadas. Após o levantamento, procede-se os exames de fonte. Leitura seletiva, leitura crítica reflexiva e leitura interpretativa. Então, eu vou ter diversas formas de leitura, onde, no meu decorrer do tempo, eu vou analisando o texto de formas diferentes. Eu vou ter a leitura seletiva, onde eu vou selecionar parte do material. Eu vou ter uma leitura crítica ou reflexiva, onde, na leitura, eu vou criticando o próprio autor, eu vou refletindo sobre o que ele escreveu. E eu vou ter uma leitura interpretativa, que é a fase onde eu vou interpretando aquilo que o autor trouxe para ter uma posição própria minha. Então, eu tenho essas diversas fases aqui de leitura que eu faço no decorrer de quando eu estou lendo. Então, eu vou selecionando o que eu vou ler. Eu vou ler de começo ao fim. Não, eu vou ler partes, eu vou ler capítulos. Enfim, eu faço essa seleção. Eu faço uma leitura crítica, analisando o que o autor trouxe, como trouxe, e uma leitura interpretativa. E como trouxe aqui a própria Renata, que ela só leu medidas provisórias, você também fez uma leitura de reconhecimento, afinal você precisou achar quais são as medidas provisórias que você fosse ler. Você fez uma leitura seletiva, afinal você selecionou uma parte da medida provisória que você ia ler. Fez uma leitura crítica, possivelmente, porque toda vez que a gente lê medida provisória, já parte automaticamente uma leitura crítica. E eu vou interpretar aquilo que está escrito. E é nessa fase da interpretação
que atua muito do que a gente vai trabalhar no dia a dia. Seja você contador, administrador ou advogado, ou na carreira jurídica aí que você optar, essa leitura interpretativa ela precisa ser muito aguçada. Afinal, quando eu vou ler uma lei, quando eu vou ler uma norma ou alguma normativa aqui, eu preciso interpretar aquilo que está escrito. Então, eu preciso trazer aquilo que o autor quis trazer ou aquilo que eu preciso que tenha. Quando eu vou atuar como advogado, por exemplo, o que eu faço na minha interpretação? Eu vou atuar na interpretação que for mais favorável para aquele que me remunera. Se eu estou pela defesa, eu vou tentar interpretar a lei mais favorável à minha defesa. Se eu estou na minha acusação, mais favorável para a minha acusação. Se eu estou lá como contador e saiu a normativa nova do imposto de renda, eu vou ter que dar a interpretação correta e buscar meios em entrelinhas para que o meu cliente pague menos imposto de renda. Na administração, idem, a mesma coisa. Então, na administração, imagine o seguinte, estamos passando aqui num momento de pandemia. Você que está na administração, na frente de uma grande empresa, sai uma medida provisória autorizando você a diminuir salário e mandar embora seus funcionários. Você, como administrador, o que você faz? Manda embora? Diminui o salário? Mantém os funcionários com perigo de quebrar? Vou buscar linhas de crédito? Então, você, como administrador, o que você vai fazer? Vai chamar teu contador, vai chamar teu jurídico e falar o seguinte, olha, preciso de opiniões aqui para minha tomada de decisão. O que eu faço? Perceba que as profissões elas vão se complementando. E isso tudo parte de uma leitura sistemática do que eu vou fazer, do material que eu vou disponibilizar. Era isso que a gente tinha de matéria. A matéria vai estar dentro desses 38 slides que estão disponíveis para vocês já no AVA. Estudem por eles, para facilitar o estudo de vocês. Como eu sei que tem muitos slides lá, então eu fiz uma enxugada nesses slides para garantir para vocês. E eu sei da dificuldade que todos estão. É um momento novo na própria universidade, esse momento de pandemia, onde estamos suspensas essas aulas presenciais. A gente tenta fazer o máximo por aqui de forma virtual, trazer o conteúdo, conversar com vocês, manter essa produção de conhecimento, fazer com que vocês sejam estimulados também a buscar conhecimento. Afinal, essas ferramentas novas também são dificultosas para nós. Imagine, para quem não tem muito conhecimento ou quem está voltando a estudar agora. Então, é importante essa relação entre nós, professores, e vocês, alunos. Essa matéria, ela não é difícil, ela é bem tranquila, são poucos conceitos. Eu já dei algumas dicas aí durante a aula do que são conceitos importantes. Espero que vocês estudem, participem, e no dia da prova, no dia 28, quando vai ficar disponibilizado para vocês a prova, que todos façam a prova dentro do tempo estipulado lá, para conseguir garantir a nota. Pessoal da administração e ciências contábeis e pessoal do direito. Alguma dúvida sobre a revisão? Não. Não, professor. Não? Vocês têm certeza que não? Sim. Se for cair só isso que está no slide, não. Tá. Só respondendo a pergunta aqui do Rafael no grupo do direito. Quantas questões teremos na prova? Qual será o tempo total de prova? Rafael, questões que teremos na prova serão entre 5 e 6 questões. E o tempo total de prova, ainda não temos com clareza o tempo total de prova. Ainda está sendo definido como que fará esse tempo total de prova de vocês.
Eu tô mudando. As questões serão objetivas ou dissertativas? As questões serão objetivas, serão testes. Você vê olha só como eu sou legal. Na prova de vocês, eu já vou disponibilizar a resposta. E você, aluno, só vai precisar saber qual é a alternativa que tem a resposta correta. Ela já vai estar na prova. Ela pode ser alternativa A, alternativa B, C ou D. Isso é uma vantagem, porque eu já estou dando a resposta para vocês. Vocês só precisam saber qual que tem que assinalar. Obrigada por isso. Não sei se isso é muito legal, né? Eu tô muito na frente, tá? Oi. Tá lavando minhas cuecas? Essa é a última. Nossa. Não Esse sei microfone é um quem foi. perigo, hein? Ah, mas alguém precisa lavar as cuecas aí. Não, Alessandro Duarte, se a resposta está lá, não quer dizer que você não precisa responder. Quer dizer que você precisa mostrar qual é a resposta correta. A resposta correta já vai estar lá na prova. Você só precisa assinalar a resposta. Professor, no dia vocês vão falar onde que vai estar a prova ou vai estar num lugar específico? Isso. A tendência natural é que a prova vai estar no mesmo ambiente que está aqui essas aulas que vocês acessam. Unidade 1, aula 1. Ah, beleza, obrigada. Tá? No dia 28 vai estar lá. Vocês vão receber orientações de outros professores também a respeito das provas deles. É muito parecido o sistema. Muito parecido, inclusive, com a forma como vocês, alunos, utilizam o AVA, as atividades que vocês precisam fazer no AVA. É muito parecido com isso, tá? Provavelmente deve ser igual do desafio nota máxima, né? Que, tipo, tem o tempo para as perguntas lá e tal. Aí dá um tempo médio de resposta e tal. Isso mesmo. Muito parecido com o desafio nota máxima. Alguma pergunta a mais, pessoal? Tranquilo? Algum questionamento da prova, da matéria? Tudo ok? Pessoal de administração e ciências contábeis, tudo ok? Sim, tudo ok. Sim, ok. Beleza, então... Sim, professor. Cadê a prova? Ótimo, então até essa semana aqui eu devo já lançar as notas dos trabalhos de vocês. Estão lá já para que eu faça o lançamento. Ainda não lancei porque eu acabei de corrigir hoje os trabalhos. Então já vou lançar também as notas de trabalho de vocês. E não tem mais dúvida, não tem mais questionamento. Beleza, então eu vou dar por encerrado. Hoje acabando um pouco mais cedo, que eu só dei a revisão para vocês. Não vou acumular mais matéria, porque não vai cair na prova, e a matéria que seguiria agora já entra na matéria do bimestre seguinte, mas dia 28, então, a prova, terça-feira que vem, feriado, na próxima a prova, na próxima a gente já começa com matéria nova, já do próximo bimestre. Agradeço, então, a participação de vocês, registrando aqui a presença da Gabriela Farias, Alessandro Duarte, Ana Carolina Cantarucci, Angélica Beatriz Franchini, Bruna Mafra, Bruno Filisbino, Carlos Lucas,
Carlos Xavier, Caroline Lorenzetti, Denilson Primo, Edilene Lima, Ellen Oliveira, Evandro Souza, Franciele Fioramonte, Gabriel Bueno, Gabriel Ferrari, Giovana Fiorotto, Glaucia Bernegossi, Guilherme Giassi, Iago Mantoan, Inara, Iris Maria, Isabela Ustlin, Jane Ferreira, Jéssica Lima, Josuel Romanzotti, Joyce Silva, Lara Lopes, Larissa Silva, Leonice, Letícia Stelkberg, Lucas Lemos, Luiz Otávio, Márcio Lucas, Maria Eduarda, Mariane, Marília, Michael Serbi, Nicole Cipolla, Paulo Dias, Rafael Vieira, Rafaela, Regis Mateus, Renata, Tayara Dias, Tamires Seridório, Tawane Brito, Tainá Calori, Tiago da Silva e Tuane Liano. Agradeço a participação de todos vocês. Aviso que alguém aí precisa lavar as cuecas, que já foi avisado aí no áudio. Agradeço a participação de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem, que não temos a prova. Vamos ter a prova só na outra semana do dia 28. E agradeço a participação de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e fiquem em casa. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Alô, professor. Boa noite, professor. Até Obrigada. mais. Boa noite. Ai, meu Deus, não consigo sair aqui. Calma aí.